É meu desejo na aula de hoje falar sobre a meta da revelação. Como eu amo estudar teologia, como eu amo falar sobre teologia. Então, penso que nesse sentido vale a pena nós pensarmos sobre esse tema a partir de uma precisa e preciosa citação de Hermann Bavinck, que diz assim: o objetivo da teologia final não pode ser outro senão que a criatura racional conheça Deus e, em conhecendo, o glorifique. Então, teologia não é entretenimento intelectual. Nós não nos propomos, aliás, nos afastamos horrorizados da ideia de brincarmos com o sagrado, de sermos movidos por uma mera curiosidade, de entrarmos no mundo da teologia para tão somente saber o que os teólogos no decorrer dos séculos falaram sobre Deus. Em segundo lugar, teologia não visa ostentação de conhecimento teológico. A motivação não é conhecer teologia a fim de ganhar espaço na instituição religiosa ou obter o respeito das pessoas. Em terceiro lugar, teologia não é filosofia. Veja, nós não temos a intenção de tão somente sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A ideia não é pensar bem, é viver bem e sentir de acordo com o conhecimento da verdade, ou a capacidade de ver beleza na verdade que está em Cristo. Então, teologia é algo que atinge a vida do ser humano por inteiro. Envolve a totalidade do seu ser, do seu aparelho psíquico até mesmo. Em quarto lugar, teologia não é ciência da religião. Nós não entramos no mundo da teologia do Antigo e do Novo Testamento a fim de tão somente fazermos análise comparativa entre o que o cristianismo ensina e o que as demais religiões declaram. Nós não estamos aí dedicados a uma análise comparativa. E partindo assim, o que é absolutamente repugnante para o cristão, da pressuposição que temos que ser neutros nessa abordagem, porque, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Ou as mais diferentes religiões apresentam tão somente modos diferentes de se conceber o Criador. Nada mais distante do modo como os profetas e os apóstolos lidavam com a verdade. Nada mais distante do que vimos na pessoa do próprio Cristo, que era encontrado em estado de êxtase na presença do Pai, na busca por sujeitar a sua vontade à vontade do Pai. E, em solitude, manter comunhão com Ele. E, em quinto e último lugar, eu penso que poderíamos também dizer que teologia não é busca pelo conhecimento da própria Bíblia. A meta não é sermos catedráticos em Bíblia. Veja, a meta não consiste em conhecermos a letra. Nós queremos conhecer a verdade. Quer dizer, a meta não é, me perdoe aqui, talvez a metáfora pobre que eu vou usar. A meta não é conhecer o mapa. A meta é, diante dessas informações objetivas sobre a realidade última, o mundo real,
nós termos contato com Deus, nós termos contato com o mundo real. Então, o cristão estuda teologia, veja, não para conhecer um conjunto de proposições sobre o ser e os atributos de Deus, por exemplo. Ele estuda a Bíblia porque ele quer ter contato com a realidade. Ele quer ser selado com o Espírito. Ele quer, aos pés de Jesus, prestar o culto que foi prestado por Maria. Derramar o coração na presença do seu Criador. E dizer para ele, em amor, o que jamais foi declarado. Então, falando objetivamente, o que é teologia? Com que espírito nós devemos nos aproximar do mundo da teologia, partindo da pressuposição que a verdade nos foi revelada para que nós, seres racionais, pudéssemos conhecer a Deus e, em o conhecendo, o glorificarmos. Penso que há 5 afirmações, pelo menos, a ser feitas sobre o objetivo da teologia, ou com que espírito nós devemos nos aproximar do mundo da teologia. Em primeiro lugar, teologia é amor. Nós estamos apaixonados por Ele. Ele é a delícia da nossa alma. Os nossos momentos de mais intensa felicidade são justamente aqueles nos quais identificamos a sua presença em nossa vida. Os momentos de transcendência. Eu me lembro de uma vez de estar preparando um sermão usando o consultório de uma amiga psicanalista, e eu senti o lugar se encher da glória de Deus. Me lembro de uma experiência mística que eu tive dentro de um ônibus, no início da minha conversão, quando a realidade da ressurreição de Cristo se tornou concreta para minha mente. Eu não me lembro de ter vivido felicidade maior na minha vida. Então, estamos fascinados pela beleza da sua santidade, pelo seu interesse pela nossa vida. Então, estudamos teologia porque o amamos, porque queremos conhecê-lo de um modo mais profundo, de modo que cresçamos em adoração e também no entendimento da sua vontade para a nossa vida. Teologia é amor. Eu não deveria me aproximar de um tratado de teologia sem dizer para ele, eu estou aqui, abrindo esse tratado, porque eu amo. Porque eu espero conhecê-lo de uma forma mais profunda, porque do que eu conheço de ti, sinto-me, sou movido a desejar conhecê-lo mais. Porque o conhecimento que eu já obtive é estonteante. O tornou digno do envolvimento do meu ser integral com a sua revelação. Por isso eu leio a Bíblia. Por isso eu estudo os clássicos. Porque não há nada que eu mais anele na vida do que o conhecer, ser tomado de encanto pelo seu conhecimento e o adorar em espírito e em verdade. Teologia é culto. Sim, é culto porque é uma resposta que eu dou à revelação que ele fez de si mesmo a mim. Ele se revelou a mim e, portanto, eu o adoro meditando, contemplando na beleza da sua santidade, aplicando minha mente ao conteúdo da sua revelação.
É culto que eu estou dizendo para ele, olha, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, sabe? Para te dizer que tu és o meu bem maior. E não há nada que mais cative o meu pensamento do que a tua verdade. Teologia é respeito. Respeito ao interesse de Deus de se revelar a você e a mim. É uma forma de nós honrarmos o esforço divino em se tornar formoso aos nossos olhos. Então, teologia é uma forma de nós honrarmos uma das obras da providência divina, que consiste em dirigir a mente dos seus servos que foram anteriormente designados para essa tarefa, de modo que eles pudessem se tornar receptáculos da revelação, e não apenas isso, mediante a ação providencial de Deus, mediante a obra de inspiração do Espírito Santo, registrarem de modo infalível o conteúdo da revelação. Quando nós pensamos nessa obra que Deus levou a cabo no decorrer dos séculos, nós somos movidos a dizer, Senhor, eu não posso trivializar tamanha manifestação do teu amor por mim. O Senhor tem demonstrado interesse em se fazer conhecido no meu espírito. E eu quero, Senhor, usar toda a energia da minha vida para a obtenção de conhecimento da verdade. Em quarto lugar, teologia fascínio. Estudamos porque estamos encantados com o conteúdo da revelação. É algo fascinante. Saber que há um ser autoexistente, infinito, imutável, único, independente, infinitamente sábio, soberano sobre tudo aquilo que ele criou, doce, gentil, amoroso, perdoador, fiel às suas alianças e que no tempo e no espaço enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Estudamos teologia porque tudo isso é de tirar o fôlego. E por fim, nós estudamos teologia porque a teologia consiste no conteúdo da nossa esperança. Porque não enlouquecemos, porque acreditamos que há no universo um ser todo-poderoso, capaz de fazer frente a todos os adversários da nossa felicidade e que nos ama, que é capaz de usar esse poder para a promoção da nossa felicidade, que consiste em nos relacionarmos intimamente com Ele e nos percebermos cumprindo a sua vontade. Então, por isso que Romanos 11, versículo 33, 36 declara, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Observe que essa passagem nos ensina 3 verdades. Primeiro, é que ele é o Senhor da criação, porque dele são todas as coisas. Segundo, ele é o fundamento da criação, por meio dele são todas as coisas. E terceiro lugar, ele é a finalidade da criação, para ele são todas as coisas. E por isso, então, nós dizemos que a teologia tem como meta levar a criatura racional a conhecer a Deus e, em conhecendo, o glorificar. Por isso também que nós encontramos essa declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai. Para nós, cristãos, há um só Deus, não há outro.
É isso que nos fascina, por isso que nós vamos para as Escrituras. Porque nós estamos certos de que duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Estamos certos que existe um único Deus vivo. Há muitos altares construídos pelos seres humanos. Agora, há um só Deus vivo. Um único que ouve oração. Um único que não é simples projeção humana. E ele é chamado por Jesus Cristo de Pai. Ao nos ensinar a chamar Deus de Pai, Jesus está dizendo: procure de antemão, quer dizer, ao fazer teologia, partir da pressuposição que você está se dedicando à tarefa de conhecer um Deus doce. Então Paulo prossegue dizendo: de quem são todas as coisas e para quem existimos. Por isso que o propósito da teologia é esse, é nós conhecermos a Deus e o glorificarmos, porque nós existimos para Ele. Agora, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Portanto, o que o apóstolo Paulo está afirmando em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, é que nossa felicidade consiste na compreensão de que fomos criados para o cumprimento do mais excelso objetivo. Isso é alguma coisa de fascinante. Nós fomos criados para o cumprimento do mais excelso objetivo, que é a glória de Deus. Uma outra passagem que deveria chamar a nossa atenção nesse sentido é Colossenses capítulo 3, verso 17, que diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. É lindo demais, porque o que o apóstolo Paulo está declarando é o seguinte: tudo o que fazemos na vida deve ser regulado pelo fim para o qual Deus criou todas as coisas, que é a glorificação do seu nome, que é o reconhecimento racional, visceral da sua majestade e a decisão de vivermos para que, através das nossas palavras e ações, ele seja visto como santo, como majestoso, como digno de ser amado. Então, o conhecimento tem como objetivo nos levar à glorificação do nome dele. Portanto, o conhecimento de Deus é de essencial importância para que possamos regular nos nossos corações tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que tencionamos fazer. Por isso, repito, Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Meus irmãos, que passagem! Tudo o que fizerem envolve a totalidade da nossa vida, seja em palavra, seja em ação. Quer dizer, aquilo que falamos, a forma como nós vivemos, deve ser regulado por esse grande objetivo, que é a meta dos decretos de Deus para o universo. Diz o apóstolo Paulo: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, como se Jesus estivesse agindo no lugar de vocês. Façam para a glória de Jesus, para revelarem a Jesus. Façam procurando reproduzir a verdadeira vida de um discípulo de Cristo. Façam no nome dele, como se vocês estivessem, portanto, agindo com a autoridade dele.
dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um princípio ético por excelência. Eu me lembro, eu concluo aqui, esse é o princípio ético por excelência do cristianismo, mas eu me recordo de uma história contada pelo saudoso reverendo Antônio Elias. Ele disse que uma vez, no jardim da igreja Betânia, um jovem o procurou e perguntou: reverendo, eu posso fazer isso? Ao que o reverendo respondeu: se você consegue dar graças pelo que deseja fazer, façam. Esse é o critério. Podemos agradecer a Deus pelo que estamos para falar, pelo que estamos para fazer, pelo simples fato de estarmos certos que o que vamos falar, que o que vamos fazer, glorifica o seu nome.